Boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com você? Mais uma madrugada, adorando ao Senhor. E quero deixar para as nossas meditações Atos capítulo 12, os versículos 1 ao 8, que dizem assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue. Quando a gente lê isso, a gente fica impressionado, da tamanha fé que o apóstolo Pedro tinha. E muitas das vezes a gente não sabe a base, o alicerce dessa fé de Pedro. Porém, quando a gente lê no livro de João, no capítulo 21, o versículo 18, Jesus fala assim para Pedro: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas, quando fores mais velho, estenderás as tuas mãos e o outro te amarrará e te levará para onde tu não quer. Disse-lhe isto, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, Pedro sabia que ele não iria morrer naquele momento e que não morreria a espada, porque o próprio Senhor Jesus já havia dito a ele que ele morreria apenas quando ele já fosse velho, já fosse idoso, e seria morte de cruz. Tem tradução que fala, que ele seria pregado. Então ele sabia que ele não iria morrer naquele momento, que ele não iria morrer a espada, porque ele tinha base, ele tinha alicerce na palavra de Deus. Por isso que é bom a gente estar alicerçado na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele tinha essa fé nas palavras do próprio Senhor Jesus. Creia você também na palavra de Deus e tudo ocorrerá de maneira a glorificar o nome de Deus. Deus te abençoe. Amém.